Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje, Ezequiel capítulo 10, a segunda visão dos querubins. Glória a Deus. Lembrando a vocês que no capítulo 1, nós dissemos que ali dava toda a descrição de um querubim, mas não dizia a palavra, não mencionava a palavra querubim. Eu falei a vocês que mais na frente Ezequiel iria explicar isso. E é hoje, no capítulo 10, tá bom? Glória a Deus. Quem está chegando agora, eu sou o pastor João Neres. Todos os dias nós estamos recebendo novos inscritos aqui no canal. Glória a Deus por isso. Vamos ler a Bíblia toda. Só faltam 22 livros, a glória de Deus. Oremos por Israel. Senhor Deus, bendito, santo e eterno Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, rogando a tua paz sobre aquele lugar. Em nome de Jesus. Amém. A segunda visão dos querubins. Bem, eu não achei nenhuma foto aqui de querubim, porque eu acho que poucas pessoas foram lá tirar foto com os querubins, né? Vocês sabem que se eu já tivesse tido esse privilégio, eu tinha tirado um assim, ó, do lado do querubim. Mas não tive essa chance ainda. Em breve, com o nosso corpo transformado, eu poderei fazer isso. Mas com esse corpo normal, é bom não chegar perto de um ser desse nível. Que a Bíblia diz que quando o anjo chegou perto de Daniel, ele já caiu por terra. Adormecido, o anjo teve que despertar, né? Imagina um querubim. Pois é, a segunda visão dos querubins é Ezequiel vai dar maiores detalhes sobre aqueles seres que ele viu no capítulo 1. Começando. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, aí ele menciona, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de trono. Aleluia. Então Ezequiel teve o privilégio de ver em visão, né, a forma do trono de Deus. Assim como João, lá em Apocalipse, também tem esse privilégio de ver os céus se abrindo e um trono, e um que estava sobre o trono. Ezequiel está tendo essa linda visão. E falou ao homem vestido de linho. Quem é ele? É aquele que ontem, no capítulo 9, marcou com um tal, com uma cruz, com um T, com uma marca de propriedade. Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. O homem vestido de linho é aquele que marcou os israelitas verdadeiros, é aquele que marca a igreja do Senhor com a marca do sangue do Cordeiro, marca da propriedade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da herança, é o selo da promessa. Então, é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche a tua mão de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Somente um ser espiritual poderia cumprir esta missão. Somente um ser espiritual poderia fazer isso, porque é impossível que alguém nesse corpo terreno possa realizar uma façanha dessa, né? Entrar entre as rodas dos querubins. A presença de Deus ali é intensa. Só entra um ser como esse, o homem vestido de linho, que aponta para Cristo, aponta para, no mínimo, o anjo do Senhor. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior.
4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Então a glória se movimenta, é como se fosse a presença de Deus. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Observe que a visão dele é muito semelhante à visão de Isaías, só que Isaías vê serafins, Ezequiel vê querubins. Mas da mesma forma ele diz que a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo, seu séquito. É como se fosse as orlas do manto. A glória é exatamente isso, é como se fosse as orlas do manto do Senhor. Diz que a sua glória encheu a casa, assim como Isaías diz que também a sua glória ou o seu séquito encheu a casa. Que privilégio desses dois profetas. Um viu serafins, outro viu querubins, e ambos viram o trono de Deus. 5. E o ruído das asas dos anjos, dos querubins, se ouviu até ao átrio interior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Que privilégio. Que privilégio ouvir o ruído das asas dos anjos. Uma visão, deve ter sido uma visão terrível. Não terrível do ponto de vista de você ter medo, mas de você temer mesmo pela gloriosa presença de Deus. Sucedeu, pois, que quando ele, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma o fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já vi muito pregador falando para o anjo pegar essas brasas e jogar no meio do povo. Mas essas brasas aqui, queridos, é juízo. Essa brasa aqui não é brasa para queimar a tua língua, para você falar a língua estranha. Isso aqui é brasa de juízo. Vamos ver? Se eu estiver errado, eu corrijo mais na frente. Então, estendeu um querubim a sua mão, dentre os querubins, com o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Nós vimos no capítulo 1 que eles tinham duas asas de um lado, duas asas do outro, ou seja, um par de asas de cada lado. Diferente dos serafins, que tinham 3 asas de cada lado, né? Eram 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O querubim tem um par de asas, 2 asas de cada lado. Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como a cor de pedra de berilo. Era tudo semelhança de fogo. Aleluia. Minha gente, só uma pausa breve para você se inscrever no canal do vovô da Radassa. Olha aí, ela está orando por mim. E está dando certo, porque nós já lemos 44 livros, faltam 22. É muito conteúdo aí, bíblico. Acho que essa gravação desses vídeos, essa live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, é a coisa mais produtiva que eu já fiz em toda a minha vida, que vai ficar para sempre. E no ministério também. Quantas vezes já ministrei para 20, para 30, para 100, até para mais pessoas, até para 700, 800, mas foi em um lugar só. Foi só aquele dia. E esses livros, eles estão gravados. De vez em quando, entra uma pessoa aí e assiste um capítulo lá de Números, aí diz, glória a Deus, obrigado por essa explicação. Aí daqui a pouco eu recebo um outro comentário, uma pessoa que leu Gênesis, para descobrir quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens. E a pessoa diz, obrigado por essa explicação. E assim vai ficando aí para sempre, tá?
tudo gravado, são muitos livros, 44 não é pouca coisa. Só o livro do Gênesis tem 50 capítulos, Isaías 60 e poucos capítulos, e está tudo gravado aí, para a glória de Deus. E a recompensa que eu tenho recebido é de muitos inscritos todos os dias, né? Ontem tinha 282, se não me engano, de ontem para cá cresceu uns 12 ou 13 inscritos. Glória a Deus por isso. Continue divulgando esse trabalho. Continuando, os querubins estavam ali, o anjo, o homem vestido de linho entrou para pegar as brasas, né? E Ezequiel continua tendo essa visão magnífica. E quanto ao seu aspecto, as quatro rodas tinham a mesma semelhança, tá? Elas eram da cor de berilo e tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. É de onde tirou aquele hino, né? Deus vai fazer uma coisa nova, né? Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Glória a Deus. Então, é a visão de Ezequiel. Andando estes, andavam para os quatro lados deles. Não se viravam quando andavam. Os querubins não se viravam como andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para este seguiam, não se viravam quando andavam. Seres totalmente diferentes. Ezequiel está aqui abismado, né? Pasmo, diante dessa visão tão gloriosa. Querubins, rodas de fogo, homem vestido de linho pegando brasas, e ele vai jogar essas brasas sobre a cidade, tá? Essas brasas são o juízo. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Não é uma coisa muito bonita, vamos dizer assim, é estranho, né? Mas isso tudo tem um sentido espiritual. Eles tinham olhos por todos os lados, quatro dá a ideia de plenitude, por isso a Bíblia fala dos quatro cantos da terra, tá bom? 4 é o número que na Bíblia representa plenitude, por isso ele está com olhos por todos os lados, porque Deus é o Deus que tudo vê. 13. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhe gritava, roda. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava, roda. E cada um tinha 4 rostos. Gente, isso aqui é incrível. Uma voz está gritando para a roda girar. E conforme essa roda gira, Deus trabalha e Deus revela a Ezequiel o mistério. Agora eu me lembrei da visão que a irmã teve comigo quando eu era auxiliar de trabalho, presbítero, eu não lembro. Ela disse que eu era pastor. E eu falei, não, irmão, não sou pastor ainda. E ela disse, não adianta. Eu tenho um mistério que quando a pessoa prega e eu vejo um redemoinho, é porque é pastor. E quando o irmão estava pregando, eu vi um redemoinho. Então o irmão é pastor e pronto. Pronto. E agora, Jesus? Passaram-se muitos anos e a palavra se cumpriu. Deus mostra aos Ezequiéis, Deus mostra aqueles que têm o dom, Deus mostra aqueles que têm intimidade com ele. O fim antes do início, como ele disse para Isaías. Mostra o final antes de acontecer, né? Então Ezequiel está tendo uma visão maravilhosa aí. Alguém dizendo as rodas, alguém gritava, dizia, roda! Aleluia. 14. E cada um tinha 4 rostos, os querubins, e o rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e o terceiro era rosto de leão, e o quarto, rosto de águia. Bem, aqui eu tenho uma consideração a fazer. Lá no capítulo 1, vamos conferir, no capítulo 1, ele diz que esse primeiro rosto era como rosto de boi. Então ele está assemelhando aqui o querubim a um rosto de boi, ok? No capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo rapidinho.
mas você pode conferir aí depois. O aspecto das rodas. Cada um tinha 4 rostos, e os seus pés. Deixa eu achar aqui. Agora eu provoquei o negócio. Eita, Jesus. Vamos lá, não vou continuar sem... Glória a Deus. E agora, Jeová, cada um tinha 4 rostos, os seus pés, tal. A semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a mão direita, todos os cantos total. Ah, tá. É o versículo 10, tá? 10. E a mão esquerda, os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Tá? Então, no capítulo 1, versículo 10, ele dá a entender águia, leão, homem e boi. Aí aqui ele fala assim, né? Rosto de querubim, rosto de homem e rosto de leão e de águia. Tá? Então aqui ele coloca o querubim como se fosse o rosto de boi, que significa poder, força, imponência. O querubim é um ser extraordinário. 15. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos. Olha aí, irmã Vera. Olha aí, Jovem Alencar. Olha aí o que eu falei, pastor Misael Pio. Se liga aí. Ó. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar, na visão do capítulo 1. Por isso o título de hoje é A Segunda Visão dos Querubins. Por falar em querubim, eu falei que ia mandar uma apostila de angelologia. Na verdade, o título da minha apostila é Anjos e Demônios. Eu mandei para Hamilton, que me pediu, irmã Vera, mandei também para, acho que irmã Isabel Martins, não lembro. Eu mandei aí só para quem pediu, tá? Se você quiser a apostila, eu mando para você. É de graça, tá bom? Em PDF. E você vai abrir. Aí fala mais algumas coisas sobre os anjos e sobre os querubins, tá bom? Mas aqui Ezequiel deixa claro. Esses são os mesmos que eu vi no capítulo 1, junto ao rio Quebar. E andando os querubins andavam às rodas, a mesma coisa fala lá, juntamente com eles. E, levantando-se os querubins, as suas asas, para se elevarem de sobre a terra, também as rodas se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas, nas rodas. Aleluia. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória, a presença, parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 20, está quase acabando, não sai daí. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Ok? Conheci que eram querubins. Então, é o que eu expliquei para vocês. No capítulo 1 menciona todos os detalhes e não diz que é querubim. E lá no capítulo 1, o meu tema foi Ezequiel viu os querubins, tá? Foi de propósito, porque lá ele vê, mas não explica. Aqui ele explica. Ele diz que esses que ele viu, ele entendeu que eram querubins. Que Deus nos conceda esse privilégio de um dia nós vermos. É claro que no corpo terreno nós não podemos contemplar, tá?
Ezequiel aqui ele está em êxtase, arrebatado, em visão de Deus. Porque normalmente assim você não vê. Tem que estar num transe espiritual, num mistério de Deus, para você contemplar. Senão você cai duro. 21. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas. 2 de cada lado, tá? E a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. 22, para encerrar. E a semelhança dos seus rostos era a de rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, capítulo 1. O aspecto deles era, e eles mesmos, o aspecto deles, e eles mesmos, cada um andava por diante do seu rosto. Imagina, 4 rostos e cada um anda na sua direção. É uma coisa que é difícil para a mente humana acompanhar. Pois é, mas é espiritual. Ezequiel está tendo essa visão maravilhosa, que é a segunda visão dos querubins. Aleluia. Veja que o homem vestido de linho pegou as brasas e não fez nada até agora. Deus vai dar ordem para ele espalhar aquelas brasas sobre a cidade. E aquelas brasas, como eu disse, não são brasas pentecostais, são brasas de juízo, porque ele vai jogar sobre a cidade como uma forma de juízo, mas nós vamos ver isso mais à frente. Amanhã, Ezequiel capítulo 11. Oremos pelo Brasil para encerrar. Deus, nós queremos levantar esse clamor pela nação brasileira, pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessa nação que, historicamente, sempre foi amiga de Israel. E a tua palavra diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, nós rejeitamos toda a dominação do mal, todo espírito de corrupção e todos que querem contrariar esta aliança e esta palavra. Que essa aliança jamais seja quebrada e que nós estejamos debaixo da promessa e da bênção do pai Abraão, que diz, Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem. Estamos debaixo dessa promessa e rejeitamos a maldição, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queremos que o Senhor abençoe o Brasil e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de outubro, e eu quero convidar os irmãos que estiverem aqui próximo a São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 338. Nós temos hoje o aniversário do Círculo de Oração. Eu esqueci de colocar no slide, se der, eu mostro para você aqui agora. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar essa tela. Glória a Jesus. Não, irmã Márcia, puxa a minha orelha. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Glória a Jesus. Isso. Isso, WhatsApp. Olha aqui. Permitir. Olha aí. Vê se apareceu para vocês. Aqui, vai aparecer agora. Opa. Peraí. Aqui. Olha aí. Círculo de oração. 4º aniversário. 19 de outubro. 18 horas. Por isso dá tempo ainda, tá? São 17h24 agora. Se estiver aqui perto de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 338. É o templo histórico da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E hoje é aniversário do Círculo de Oração. Quem vai pregar é o nosso pastor Jean Max. Uma irmã iria pregar, mas ela teve um problema de saúde. E o pastor Jean Max vai ministrar a palavra nessa noite. Começa às 18, tá? O Círculo de Oração geralmente começa às 17 horas. 16h30 as irmãs já estão orando. E vai até 18. Mas hoje, como é festa, vai começar às 18 e vai emendar com o culto, que seria 19h30. Então vai até aí às 21 horas, mais ou menos, tá bom? Se você está aqui por perto, no Rio de Janeiro, dá tempo de chegar. Se você está aí em Salvador, com meu irmão Alencar, Isabel, Socorro, Berenice e os outros, você pode assistir pelo YouTube, tá bom? Vamos colocar também o link do YouTube para os irmãos que desejarem participar desse culto abençoado pela internet. Um abraço, meus amados, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.